noite a todos, que amanhã se abençoe. O Senhor Exu Tranca-Ruas das Almas vai passar uma mensagem para todos os filhos, tá bom? Obrigada. Vivemos momentos únicos nos caminhos da humanidade. A humanidade está sendo atacada de maneira voraz por aqueles que são inimigos da evolução humana, os magos negros, os quiumbas. E o fortalecimento desses inimigos que não são imaginários, são inimigos espirituais, portanto, extremamente reais e verdadeiros. Os ataques partem por um princípio da desunião entre as pessoas. Todas as religiões estão sendo afetadas profundamente. Se impede hoje da prática da fé. As pessoas não estão tendo condições de praticar a sua fé. A grande maioria das pessoas estão afastadas das suas religiões, das suas igrejas, dos seus terreiros, das suas sinagogas, dos seus templos. Os ataques são severos e encontram fortalecimento na desunião das pessoas, que hoje se preocupam profundamente com as coisas mundanas, estão absolutamente desunidos, absolutamente afastados da sua fé. A grande maioria estão sendo vítimas do entendimento da desunir para governar, da desunião para enfraquecer as pessoas, a sociedade como um todo. Os conflitos se fortalecem e fortalecem os inimigos. Os homens estão desunidos, estão em conflito, combatendo-se entre si por questões pequenas, deixando verdadeiramente de firmar as suas convicções de ordem religiosa. E quando isso passar, vão observar em si próprios a fragilidade intelectual que possuem e a fragilidade no aspecto de informações reais e verdadeiras. Tudo isto, que é uma questão que eu diria global, planetária, está sendo direcionados pelos quiumbas e também pelos quiumbas encarnados, pelos inimigos encarnados, que professam uma pseudo-igualdade impossível de ser alcançada, senão pelo merecimento de cada um, pelo fortalecimento dos bons valores, pelo fortalecimento das famílias, pelo fortalecimento da união entre todos, por mais que diferentes convicções, mas a união amparada num eixo central, chamado bons costumes, a busca pelo bem comum, o bem de todos. E o bem de todos alcançado através da evolução individual de cada um. As pessoas hoje pensam no seu próprio umbigo apenas, no seu individualismo, muito mais do que um pouco antes de surgir esse momento. Então é muito importante o homem pensar que a união fortalece. Unam-se todos, evitem conflitos por menores que sejam. Por menores que sejam os conflitos, evitem discussões, debates, evitem. Procurem unir-se nos bons valores,
nas boas convicções e nas boas atitudes. E não se esqueçam jamais que, assim como em outros tempos houve mecanismos de opressão que afastaram o homem da sua fé, hoje também. Igrejas fechadas, terreiros fechados, sinagogas fechadas. E alguns poucos ainda na prática da fé buscando o seu equilíbrio individual. Procurando individualmente o seu equilíbrio. Fazendo o seu melhor, minimamente, pelo todo. A sugestão que Tranca-Ruas dá hoje a todos vocês: evitem conflitos. Evitem guerras. Evitem debates. Procurem unir-se. Unir-se em torno de uma causa maior, da fé, do amor, amor ao todo. A prática e a busca pelo bem comum, o equilíbrio e o bem de todos. Façam isso, porque a humanidade passa por um momento severo, e muitas coisas ainda vão acontecer com o objetivo de ainda mais arrancar do homem seus direitos. Arrancar seus direitos, afastá-lo dos seus pontos de força, afastá-los da fonte sagrada, onde ele se ampara na fé ao Pai Criador. Que Oxalá abençoe a todos, proteja e guarde. E não esqueçam, existem muitas maneiras de se ajustar aos quiumbas, muitas. Procurem sempre ser caminho seguro, caminho de luz, pensar o bem, falar o bem, promover o bem. Procurem fazer isso. Que Oxalá abençoe a todos e que Exu não os desampare. Muito agradecido, Mãe Janaína, muito agradecido a todos. Boa noite, pai. Eu gostaria de saber se agora que a humanidade está tão desunida, se aquela história que nós sempre escutamos aqui no terreiro sobre os magros negros, eles podem, de repente, ganhar uma guerra sobre a humanidade. O homem eleva os magos negros a uma condição de poder. Quem faz do inimigo poderoso é o homem, através do seu livre-arbítrio. É o homem que se ajusta às vibrações rasteiras. O homem faz do inimigo poderoso. Sim. O homem, no final das contas, vai evoluir. Como dizemos no terreiro, pelo amor ou pela dor. Se precisar tornar-se escravo dos quiumbas para aprender, tornar-se-á. Porque o homem é portador do seu livre-arbítrio. O homem faz suas escolhas. O homem faz do inimigo poderoso. O homem se desune. O homem tem características normalmente egoístas. O homem tem características vaidosas. O homem tem características de péssimos costumes em muitos momentos. Então, tem aquela história que diz dos dois lobos: vai vencer aquele que eu alimentar. É isso?
O homem é dono do seu caminho e é dono do seu livre-arbítrio. O homem é o senhor dos seus caminhos, pode escolher e decidir o que desejar. A grande maioria das pessoas escolhe a desunião, a desonestidade. A grande maioria das pessoas escolhe. E o que ainda mantém o homem de pé é a fé daqueles que ainda a possuem, verdadeiramente. O homem pode passar, sim, pelas trevas para encontrar a luz, sim. Nada mais natural do que isso. Mas viver nas trevas é uma escolha. Nunca se esqueçam disso. Da mesma maneira que a humanidade tem o direito de escolher viver nas trevas, também tem o direito de escolher viver na luz. A força do inimigo depende do poder que a humanidade confere a ele. É muito simples. O homem vai vencer? Sim. Sim. Mesmo na dor, no sangue, no sofrimento, o homem tornar-se-á vencedor. No tempo certo, no tempo que ele quiser, no tempo que ele demorar para compreender, tornar-se-á vencedor. Hoje, vivemos momentos de treva, de desunião, de ausência plena da fé, da hipocrisia das igrejas, do comércio, na espiritualidade, na falta de conhecimento, na falta dos bons valores, das vibrações que elevam, o ajuste a vibrações rasteiras, vibrações que colocam a condição humana abaixo. São escolhas. Mas Exu crê na humanidade, crê na inteligência, crê na capacidade do homem de compreender, mesmo que próximo da sua passagem, o homem há de compreender a sua condição espiritual e buscará com muita fé os seus ajustes diante da espiritualidade. Buscará com muita fé, mesmo que muito próximo de sua passagem para o plano espiritual. Mas o momento hoje que estão vivendo, é um momento de combate, é um momento de guerra. E assim sendo, Exu traz a informação, a sugestão. Se unam-se aos bons valores, unam-se aos bons amigos, unam-se na fé, caminhem juntos. Fortaleçam a banda, fortaleçam a sua relação com os mestres, fortaleçam a sua condição espiritual e unam-se para que verdadeiramente os mestres possam entender que o vosso livre-arbítrio escolhe caminhar ao lado dos mestres e não ao lado dos quiumbas. Façam essa escolha. Justamente porque quem irá colher serão vocês, serão os homens. Irão colher os frutos da sua hipocrisia, da sua falta de fé, da sua arrogância. A humanidade passa por um momento muito difícil. E Exu traz esta sugestão. Unam-se, evitem conflitos. Unam-se, fortaleçam-se, fortaleçam a vossa união, fortaleçam a vossa espiritualidade, fortaleçam-se nos bons valores,
nos valores familiares. Fortaleçam-se no seu terreiro. E aos católicos, fortaleçam-se nas suas igrejas. E aos evangélicos, fortaleçam-se nas suas igrejas. Fortaleçam-se. Não estão podendo ir fisicamente às igrejas, mas não saiam do eixo, não se desajustem. Procurem firmar a caridade, fazer o bem. Sempre. Aos umbandistas, se ajustem com a banda. Tenham humildade. Peçam proteção. Firmem bons valores, bons pensamentos, boas atitudes. E se unam acima de qualquer outro entendimento. Estejam unidos, sejam generosos entre si. Sejam pacientes entre si. Sejam amigos entre si. Cuidem-se uns dos outros. Verdadeiramente. Está respondido, filha? Sim, pai. Boa noite, meu pai. Esses inimigos espirituais, eles estudam os nossos comportamentos, as nossas falhas para realizar esses ataques? Obrigado. Sem dúvida. O quiumba é capaz de recitar a Bíblia de trás para frente. São muito inteligentes, não tem luz. Tranca-ruas não permite a evolução. Tranca-ruas, tranca-caminhos, tranca a evolução daquele que não tem merecimento para evoluir. Sim, são profundamente inteligentes. Não tem luz, não tem evolução, mas são pesquisadores. Pesquisam a vaidade humana. São capazes de imitar qualquer entidade. Qualquer entidade. Quando um mestre iluminado se afasta do seu médium, em razão da sua conduta ou da ausência do seu merecimento, imediatamente ele é substituído por um quiumba. E o primeiro a ser enganado é o médium. O primeiro a ser enganado. Ele acredita que ainda está trabalhando com aquele mestre. Aquele mestre já não está ali há muito tempo. Há muito tempo. São pesquisadores estratégicos inteligentes. Sim. Encontram o poder na vaidade humana, na falha humana, na ausência da disciplina, na ausência de uma doutrina, de seguir-se uma doutrina com rigor, na ausência do conhecimento. Na banalização da fé, na banalização da cultura religiosa. E aqueles que estão no mundo e são praticantes habituais de péssimo comportamento, já são escravos desde sempre. Se vocês observarem essas igrejas que tem milhares de pessoas gritando aleluia e dando dinheiro, e que em muitos momentos se observa até pessoas em tese de boa índole frequentando esses ambientes, é porque são escravos que vêm do plano espiritual, que encarnam escravizados já. Não sabe por quê, mas se sente bem num ambiente de hipocrisia. Sabem que aquilo não é verdadeiro, mas não conseguem se libertar. São escravos. E o escravo torna-se escravo na terra. Serve aos quiumbas na terra, porque os quiumbas servem a propósitos péssimos. Quando desencarnam, permanecem escravizados. E depois retornam, encarnam já escravos. Desses magos negros que muitos, inclusive encarnados, que movimentam milhares de pessoas através das mentiras e de outras questões que vocês estão habituados.
Portanto, meus caros, a liberdade, primeiro é a liberdade intelectual. Não se precisa aprisionar o corpo físico do homem. Se aprisiona a mente, a cabeça. Se aprisiona o espírito. Entende, filho? Sim, pai. Respondi a sua pergunta? Sim, senhor. Muito obrigado. Agradecido. Sim, pai, boa noite. Como que conseguimos distinguir se estamos ajustados aos nossos mestres, à nossa banda, ou aos inimigos espirituais? É muito simples, filha. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com a sua mediunidade ajustada aos seus mestres. É um processo de amadurecimento. O médium precisa de segurança. Quando você está no seu terreiro, você tem certeza que aqui não entra quiumba. Quando você está fora do terreiro, tenha cuidado. Observe se aquilo que esse mestre, em tese, está te pedindo é coerente com você, com a tua necessidade, com o teu momento, com o que você necessita, com as suas aspirações, especialmente se está ajustado com a tua realidade espiritual. Com a tua realidade espiritual. Teu mestre sempre vai conversar com teu pai de santo, com a tua mãe de santo, com teu terreiro, em primeiro lugar. A segurança, desenvolver a mediunidade com segurança, é dentro do terreiro. É simples. O que é médium de terreiro? Instrumento da espiritualidade. Tem um propósito. Por que se desenvolve a mediunidade? Para evoluir. E por que precisa de um terreiro? Porque precisa de um pai de santo, de uma mãe de santo. Porque precisa de segurança. Mediunidade é um portal que não pode ser fechado. Esse portal precisa estar muito bem guardado. Quem é que guarda o portal dos médiuns iniciantes? Aqueles que estão começando a abrir a coroa para a incorporação. É o seu terreiro, é a sua casa. Todos nascem pequeno, como falam na terra. Todos nascem pelado e sem dente. O médium não é diferente. Ele nasce pelado e sem dente, para a espiritualidade. Não sabe nada. Então o médium tem 1 ano de terreiro, 2, 3, 4, 5, 6, faz uma coroa, confirma seus orixás, seus exus, o povo, firma um tratado de coroa para ter segurança, para firmar a sua banda. Sabe-se que está acompanhado pelo mestre quando se observa nas explanações, nas intuições, a coerência, o cuidado, o respeito aos ancestrais, o respeito à cultura religiosa, o respeito ao seu sacerdote-chefe, aquele que tem a mão na sua cabeça, o respeito ao seu terreiro. Se a entidade te propõe algo fora disso, ponha os 2 pés atrás. Os 2 pés atrás. Porque a primeira vítima é o médium. Descuidado. Descuidado. É muito simples. Quando você recebe intuições de dignidade, intuições coerentes, maduras, de alguém que te ama, que te quer bem, que te fala, filha, tenha calma, tenha paciência. O momento vai chegar. Uma criança não pode nascer de 2 meses. O que é uma feitura de coroa? É um renascimento para a espiritualidade. Você renasce. Tenha permissão para renascer. É o momento de renascer para a espiritualidade. Toda e qualquer intuição exagerada, toda e qualquer intuição desequilibrada, tem os 2 pés atrás. Porque quem vai abrir a porta para o mago negro entrar é você.
E a entidade do terreiro que te acompanha vai cruzar os braços e vai ficar olhando, porque é a tua escolha. Ela quer caminhar com o quiumba. Deixe caminhar com o quiumba. E o quiumba vai te jogar para cima, porque lá de cima o tombo é maior. E quando você firma tratado com quiumba, tornar-se-á escravo dele, em terra e depois que passar para o plano espiritual. Então o terreiro e os terreiros sempre vão aconselhar os seus filhos a caminharem com cautela, a não fazerem bobagem, a não fazer nada sem falar com seu pai de santo, sua mãe de santo, a não fazer bobagens, sem exageros, sem desequilíbrios, não é? Firma-se no terreiro se há uma necessidade. Se há uma necessidade. Então, os terreiros responsáveis, honestos, dignos, sempre vão orientar bem seus filhos. Vai chegar o momento da tua feitura, da tua responsabilidade, do seu tratado espiritual. Vai chegar. Não existe super médium, aquele acima de todo mundo. Isso não existe. Existe um médium bem preparado, no seu terreiro, bem preparado para cumprir a missão. É isso. Não existe médium acima da média. O médium que é acima da média é pai de santo. E o pai de santo precisa de 2, 3 anos, 4, 5, 6, 10 anos para estar pronto para abrir uma casa, para firmar coroa, para firmar sua coroa, depois para ser preparado para abrir uma casa. Isso não acontece em 6 meses, em 1 ano, em 2, em 3. Então é preciso que tenhamos maturidade. Maturidade. É muito fácil. A você, filha, que faz a pergunta, é muito fácil. Como você sempre faz, fale com seu pai. Fale com seu pai. Meu pai, o preto velho, pediu uma xícara para colocar um café amargo. Pode? Pode. Pode. Por quê? Porque está coerente com a conduta de um preto velho. Está coerente com a conduta de um preto velho. Aí a entidade pede para você trazer terra de cemitério para dentro da tua casa. Será que é o Exu? Não é? Então, quando se abre a porta de comunicação com os quiumbas, muito difícil de fechar depois. Não é? Fecha-se quando entra num universo de disciplina, onde tudo e cada passo que se dá se confirma com o terreiro, com a entidade da casa, com o Pai de Santo. Tá certo? Isso é o que um terreiro sério, honesto, vai te transmitir. Sempre. Porque é muito fácil de você ganhar um ser humano na conversa. Concordam comigo? Sim. Como que você ganha um ser humano na conversa? Qual o seu nome, rapaz? Denis, se você entra nesta casa e uma entidade do terreiro chama você e diz assim: Denis, nunca vi como é linda as tuas entidades, como são lindas. Você tem uma missão grandiosa, maravilhosa, você está acima da média. Você é uma pessoa única, você vai ajudar muita gente. Isso te ganha? Provavelmente eu vou ficar Sim, ganha. Vai ficar deslumbrado. Então o inimigo, a primeira coisa que ele faz é tirar teu pé do chão, tirar da realidade. Ele nunca vai dizer: Denis, você é uma pessoa que tem limitações, que precisa crescer, assim como uma criança, começa gatinhando, fica de pé, começa a caminhar, depois vai correr, depois vai amadurecer. É muito mais difícil da pessoa se deslumbrar se observar que tem um trajeto, um caminho longo pela frente. Que os ancestrais, todos os que realmente
se tornaram umbandistas e que trouxeram a Umbanda até aqui, todos cumpriram o passo a passo. Iniciação, merecimento, feitura, confirmação, no tempo certo. Não se colhe um fruto do pé que não esteja maduro. É muito simples. E o medo de errar é um fator essencial. O medo impõe ao homem cautela, cuidado. A Umbanda não é brincadeira, não é como os valores kardecianos. A Umbanda é muito mais séria no aspecto da sua liturgia. Da sua liturgia. Quantos não estão nos umbrais porque acharam que deveriam fazer isso e aquilo? Quantos? Então vamos observar um pequeno aspecto chamado responsabilidade. Responsabilidade. Percebe que é fácil, filha? Seja coerente. Coerente com o Preto Velho, coerente com a Pombagira, com o Exu. Coerente com aquilo que está no teu tempo, no tempo do teu amadurecimento, da tua maturidade. Você é uma criança. Tem quanto tempo de terreiro? 7 meses. 7 meses. Observa. Está começando a aprender, começando a entender o mínimo. Muitas vezes o médium chega no final da sua vida, com 60 anos de terreiro, e lá no final ele percebe que não sabe 1% do que é a Umbanda, do que é a espiritualidade. Observe. O fator maior é coerência. Coerência. Entende, filha? Respondida a pergunta? Obrigado. Boa noite, pai. Pai, eu gostaria de saber, a gente que tem um altar em casa, como o pessoal hoje em dia não está indo para a igreja por causa dessa epidemia e nem terreiro, nosso altar, do jeito que está, tem perigo? Cuidado, bem cuidado, casa limpa. Tem perigo dos quiumba entrar dentro da casa da gente? A porta de entrada do quiumba é você, a tua cabeça. O teu altar, firmado com amor, com simplicidade, com coerência, não vai favorecer. O quiumba vai entrar não só pelo altar, ele vai entrar na tua vida pelas tuas atitudes, pelo teu pensamento, pela tua postura. Tá certo? São muitas portas que podem se abrir, mas evidente que favorecer a atuação do quiumba, sim. Se você não tiver cuidado, se teu altar não estiver limpo, cada taça, cada objeto que tem nesse altar, sua taça com sal grosso, seu copo de vela de 7 dias, que você firmou aqui na casa, se estiver limpo, não é como sabemos que deve estar, não vejo perigo nenhum. O senhor, quem queria fazer pergunta mais? Pai, assim, como eu não fiz iniciação ainda, eu não tenho minha quartinha, meu altarzinho em casa. O que eu faço assim para evitar esses quiumbas assim na minha casa, para deixar a casa mais limpa, purificada? Evita conflitos, evita péssimos costumes, evita roupa suja no chão, evita desorganização, evita bagunça, evita sujeira, evita péssimos pensamentos, maus pensamentos, péssimas posturas. Evita isso. Mantém tua casa em ordem, organizada, tudo em ordem, tudo no lugar, bem organizada, limpa. Orixá não habita templo sujo. Não é? Então, organização, limpeza, não é? Procurando manter a mente limpa, não é isso? Cumprindo a tua missão como você está cumprindo. Só o fato de você estar aqui, você é um templo sagrado do Orixá. Você é um templo sagrado que está se preparando para uma iniciação.
para a sua primeira consagração, né, que seria equivalente a um batismo na igreja, está se preparando para isso. Então é muito simples. Se mantenha dentro de uma conduta religiosa coerente e terá proteção de Exu. E Exu sempre, sempre vai respeitar teu livre-arbítrio. Se você fizer bobagem, Exu vai ficar olhando. Vai deixar os quiumbas deitar e rolar. Por quê? Porque respeita teu livre-arbítrio, é o que você quer. Perfeitamente. Não esqueçam que os mestres também possuem livre-arbítrio. Os mestres não são funcionários de ninguém. Estão ali porque há uma missão. Enquanto você respeitar e cumprir teus votos, terá proteção. Oi, pai. Boa noite. Sua bênção. Eu queria perguntar como que ficam as crianças nesse período, né? Assim, a gente vê as pessoas com medo, com uma insegurança absurda, né? De não saber como que vai ser o depois disso, né? Porque a gente está vivendo isso, mas a gente não sabe como vai ser o depois disso, a retomada. As crianças se mantêm sujeitas à proteção de vossos pais. As crianças não decidem nada. As crianças não se impõem em nenhum momento. As crianças são tão evoluídas que trazem ao seio da humanidade a mais pura expressão da inocência. As crianças são inocentes, puras. As crianças estão sujeitas à proteção dos seus pais. Cabe aos adultos tomarem conta, protegerem, orientarem, ensinarem, guardarem, não é? Guardarem seus pequenos, protegerem seus pequenos, abençoarem seus pequenos. Cabe aos pais tomarem as decisões. Cabe aos pais abençoarem, protegerem com muita fé e muita força os seus mais puros, vamos dizer assim. As crianças são a linha de trabalho na Umbanda mais próxima de Oxalá. As crianças até os 7 anos de idade estão muito mais ligadas ao plano espiritual do que ao plano físico e também sujeitas às influências espirituais. Cabe aos pais terem muito cuidado em todos os aspectos. Neste momento, não sair com as crianças sem necessidade. Neste momento, cuidar muito da saúde vibratória, da saúde espiritual, da saúde física, não é? Cuidar do ambiente onde as crianças habitam, não é? Manter ambientes limpos, protegidos, cuidar da alimentação coerente das crianças. As crianças são criaturas inocentes, extremamente elevadas, vão tornar-se menos elevadas na medida em que conhecerem profundamente o berço humano, que começarem a lidar com o ser humano, com as suas mazelas, com suas péssimas escolhas. À medida em que a criança vai crescendo e vai entendendo e fazendo escolhas e aprendendo a fazer escolhas, também perde essa inocência a partir dos 7 anos. Então cabe aos pais proteger muito, cuidar muito em todos os aspectos, no aspecto físico, né? Observe que uma criança é muito mais sujeita às vibrações, exige um cuidado com suas roupas, com sua cama, com sua alimentação, com todas as questões físicas, porque as questões físicas favorecem a determinadas vibrações, e também, evidente, aos espiritualistas, ou aqueles que não são ateus, o cuidado aos aspectos espirituais. Isso é extremamente natural. Espero ter respondido. A mãe, o pai, a eles foi entregue a missão
de receber na terra seres de luz, criaturas iluminadas. E até os 7 anos são criaturas iluminadas e devem ser protegidas e resguardadas de todo e qualquer mal que possa vir ao encontro dessas crianças. Então é muito importante que os pais tomem conta das crianças. Essa é a missão que os pais receberam, de amar, proteger, guardar com toda a força os mais puros, aqueles que são mais puros, que não têm maldade. Então, o cuidado com as crianças extremo, não é? Cuidando do ambiente, a limpeza, a organização, cuidando para que as crianças não tenham contato com péssimas energias e, como eu falei num outro momento, evitando sempre conflitos, debates, discussões, procurando manter a paz, o equilíbrio no ambiente físico e espiritual onde essas crianças habitam. Essa provavelmente é a grande missão. É a grande missão. As crianças de hoje, evidentemente, serão os pais e mães de amanhã. Ensinar as crianças, aos umbandistas especialmente, ensinar as crianças a Umbanda, ensinar as crianças a doutrina da Umbanda, ensinar as crianças o limite dos aspectos religiosos, não é? Se você colocar uma criança de 2 anos ao lado de uma vela, ela vai colocar a mão na chama. Não é? Por quê? Porque não conhece. Então, ensinar as crianças, sempre com muita segurança, em relação aos aspectos religiosos, espirituais, isso é extremamente importante. Aos espiritualistas, de um modo geral, não há como cuidar somente do mundo físico sem cuidar do mundo espiritual. Essa é a grande responsabilidade dos pais. Amar, proteger, cuidar, sempre. Sempre. Cuidar da energia do templo sagrado, que é o templo da família, que é a casa. Cuidar do ambiente, da harmonia do lar e dos aspectos físicos, não é? Roupas, organização, não permitir que haja impurezas também no mundo físico, porque tudo isso atrai os inimigos espirituais. Espero não ter me estendido e ter respondido a pergunta. Deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Eu disse que deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada.